O livro de Jó começa destacando as riquezas de Jó. Ele era o mais rico do Oriente, ele tinha saúde, ele tinha prosperidade e ele tinha família. Então, as maiores riquezas de um homem são saúde, amor, paz da família e prosperidade. Então, Jó tinha tudo isso. Então, o começo do livro de Jó começa destacando a riqueza daquele homem, o quanto de bens ele tinha a partir das suas criações, que eram as riquezas da sua época, o quanto de servo ele tinha, o quanto ele tinha uma família abençoada, enfim, ele era pleno. Então essa é a primeira parte do livro de Jó, você vai encontrar ali nos primeiros versículos do livro de Jó. A segunda parte do livro de Jó você ainda vai encontrar ali no primeiro capítulo. A segunda parte é a acusação, é quando entra em cena Satanás acusando a Jó, e a partir dali que se desencadeou todo o sofrimento, toda a dor, toda a desgraça de Jó. Nós sabemos que em toda audiência justa e normal, se está ali no tribunal o acusador, o juiz, o acusado e o advogado. Se porventura alguém levantar uma queixa contra outra pessoa, uma acusação contra outra pessoa, e no dia do tribunal só se encontrar o juiz e o acusador, é claro que nós sabemos o que vai acontecer. O que vai acontecer, sem dúvida nenhuma, é que o acusado, uma vez que foi acusado e não tem uma defesa, ele vai ser preso. Então a segunda fase do livro de Jó entra em cena a acusação de Satanás. Veio um dia que os filhos de Deus vieram se apresentar ao Senhor, e ali Deus tomou a iniciativa e perguntou para Satanás: tem visto o meu servo Jó? Então, obviamente, só se faz essa pergunta na ausência da pessoa procurada, que no caso era Jó. Então você deve entender o seguinte: estava ali Deus como juiz e como pai, o causador de toda a riqueza de Jó. Você vê ali que o diabo, no seu ofício de acusar, de manipular, de confundir, ele tentou toda essa artimanha com Deus. Obviamente Deus não caiu na artimanha dele. Aqui eu já vou apontando muitas das confusões que tem hoje no meio dos cristãos. Se iniciou ali essa ideia que Deus foi o culpado de causar todo aquele dano, aquela desgraça. Inclusive Jó lá na frente falou. Então na segunda fase você vê o acusador em ação, com todo o poder de manipulação. Então você deve observar que a partir do momento que se houve a primeira acusação, a acusação estava direcionada, o que foi o objeto de acusação foi a riqueza de Jó. Então por isso você vê que a primeira coisa a ser destruída ou destruído foi as riquezas de Jó, incluindo os funcionários, incluindo os seus bens, e também os filhos de Jó foram destruídos. Então você deve entender, houve uma acusação. Diante da acusação de Satanás sem um advogado, é aquilo que acontece. Então, primeiro estágio, Jó mostrou Jó próspero. Segundo estágio, Satanás no seu ofício de condenar, de manipular e de destruir. Então, uma vez que não tinha um defensor, se cumpriu a punição. Então você deve olhar toda a desgraça de Jó como cadeia. Jó era um homem livre, feliz, próspero, e de repente houve uma acusação no tocante à causa da sua felicidade, que era a riqueza, a família e tudo de bom que Jó tinha. Diante da acusação, por não haver um advogado, se prosseguiu agora a penalidade. Por isso você vai encontrar todas essas desgraças de Jó apresentam como cativeiro. Cativeiro é o mesmo que cadeia. Então vamos lá para que você possa entender. Primeiro estágio de Jó, apresentou-se um homem rico, um homem feliz, um homem abençoado. Segundo a acusação, e Jó? Cadê Jó? E veio o dia em que os filhos de Deus vieram se apresentar ao Senhor. Os filhos de Deus estavam ali. Não teve nenhuma acusação no tocante os filhos de Deus. A acusação estava sobre Jó. Jó não apareceu, então se concluiu ali a cobrança da primeira acusação, que foi a destruição. Você deve entender que aquilo que aconteceu com Jó o Jó está representando toda a humanidade. Então, se Jó era próspero, abençoado, mostrando assim
que essa vontade de Deus. Deus ama abençoar o seu povo. Então todos os demais seres humanos seriam assim como Jó, família feliz, prosperidade, feliz em todas as áreas, se não tivesse a acusação do acusador. Por isso o livro de Jó começa dizendo, havia um homem, veja que o propósito ali é mostrar o homem, cujo nome desse homem era Jó. Para você que tem sonhos perdidos,